primeiro fator que afeta a fermentação é a fórmula, é a receita. Muita gente acha que a receita vai resolver todos os problemas e que você achando a receita perfeita, você vai fazer o pão perfeito. Esse é um dos maiores erros, um dos maiores enganos que a gente pode ter quando a gente faz pão. Nenhuma receita vai fazer um pão perfeito, tá? A receita é apenas um dos fatores que afetam a fermentação e o resultado de um pão. Ela não é determinante para o seu sucesso. Então, se você acha que pegando uma receita da internet você vai fazer o melhor pão, pense novamente, porque isso não é verdade, tá bom? Vamos lá. Próximo, fermento. A atividade do seu fermento, tá? Se ele tá bombadão, ele normalmente vai fermentar muito bem. Se ele tá fraco, se ele tá ruinzinho, lento, ele não vai te dar um bom pão. Então, tenha muito cuidado com o seu fermento. Mais outro, água. A água influencia tanto o seu fermento quanto o seu pão. O tipo de água, a temperatura da água, a quantidade de água vão influenciar na fermentação. Então, ela é mais um fator. Outro, farinha. Tipo da farinha, se é integral, se é branca, se é forte, se é fraca, se é orgânica, se é industrializada, né? Se ela, que mais? Se você tá misturando farinha, você tá fazendo um pão só de farinha branca, tudo isso vai influenciar a fermentação e o seu resultado, tá? Outro, o sal, o açúcar, os outros ingredientes, tudo vai influenciar sua fornada. Mais outro fator que vai afetar a sua fermentação e o seu resultado é a forma de manipulação da massa. Como você faz dobras, como você modela, como você assa, isso tudo vai influenciar o resultado. Olha só quantos fatores a gente está falando aqui que influenciam o resultado. Muita gente acha que a receita perfeita é a solução. Não é, tá? Mais um fator que afeta o seu resultado é a temperatura. Tá? Temperatura não só do ambiente, mas a temperatura de tudo. Além desses fatores, a gente tem também a quantidade de conhecimento que você acumulou. Se você estuda, se você busca boas fontes de conhecimento, né? Se você está sempre procurando aprender um pouquinho de cada vez, isso faz toda a diferença nos seus resultados. Se você faz cursos, isso faz diferença nos seus resultados, tá? Outra coisa, quantas vezes você repete uma receita? Repetir receita traz excelentes resultados. Então, quantas vezes você repete a receita vai fazer uma diferença muito grande no seu pão. Enfim, esses são os fatores que eu gosto de sempre frisar e eu sempre levo esses fatores em consideração quando eu estou fazendo os meus pães. Porque não é uma receita que vai resolver o seu problema. Ou não é só a farinha dos sonhos, a melhor farinha do mundo que vai resolver o seu problema. Ou não é a melhor batedeira, a melhor maceira, o melhor forno. É uma série, um conjunto de fatores. Vamos lá, primeira coisa que eu vou falar, né? Qual é a temperatura ideal de fermentação? Em termos técnicos, em inglês tem uma sigla que chama DDT, DDT. Em português tem a TDM. DDT significa Desired Dough Temperature, que em português significa temperatura desejada de massa. Para pães de fermentação natural, que precisam de um pouquinho mais de calor, tá? Idealmente a gente trabalha entre 24 e 26 graus. Eu prefiro lá para os 26 graus, se possível, tá? Por quê? Porque o fermento natural é uma mistura de bactérias e leveduras selvagens. As leveduras ajudam o pão a crescer, certo? As bactérias trazem sabor e ajudam também na disponibilização de micronutrientes, tá? As leveduras precisam de calor. Só que a gente tem menos leveduras num fermento natural do que, por exemplo, num fermento biológico. Então, quando está um pouquinho mais quente, essa produção de levedura aumenta, as leveduras ficam mais ativas e por isso elas vão produzir mais gás. Então a fermentação acontece de uma forma melhor no pão de fermentação natural, quando a gente está falando lá dos 25, 26 graus, tá bom? Padarias usam temperaturas diferentes para manipular os tempos de fermentação. O que é isso? Quando a padaria está apertada, o que ela faz? Ela faz um tanto de pão com antecedência
e aí ela vai fazer uma maturação a frio de muitas massas, né, para dar uma bloqueada na fermentação abaixo de 4 graus Celsius, para terem massa suficiente para assar quando elas estão muito ocupadas, quando a padaria está muito cheia, precisando de muita produção, tá? E aí o padeiro não precisa ficar lá trabalhando 24 horas por dia. Ou, se está muito frio, ou se eles querem acelerar a fermentação, porque eles falam, nossa senhora, tá faltando pão. Eles colocam as massas em câmaras muito mais quentes, lá pelos 35 graus Celsius, para acelerar a fermentação, para a coisa ficar pronta mais rápido. Só que quando passa de 35 graus, já pode perder muita qualidade, então eles têm que ter muito controle sobre a temperatura, tá? Mas a temperatura, a manipulação da temperatura, né, por meio de fermentadoras e equipamentos específicos, ajuda as padarias a produzir melhor de acordo com a demanda deles. E a gente pode usar essa inteligência, essa lógica, para melhorar as nossas fornadas em casa ou nas nossas micropadarias, porque eu tenho muitas pessoas que me acompanham aqui, tem micro bakeries, né? Tipo aquelas pequenas padarias que fazem pães em casa e vendem para vizinho, para amigo, né? E talvez se você não tem, se você esteja pensando, né, num novo negócio, numa oportunidade de fazer uma renda extra, talvez ter uma micropadaria seja uma resposta para você. Então você precisa levar isso em consideração nas suas produções. E até se você for fazer pão só para sua casa, para sua família, é importante você conhecer a temperatura e saber como fazer uma manipulação dela e como usar isso a seu favor e não contra você, tá bom?